Então, povo, boa noite de novo para quem tá aí. Chegou o Tauan também. Olá, olá. Bom, deixa eu só começar aqui já da onde a gente parou, né? Que é esse aqui. Então, a gente tinha parado aqui nessa definição de fire rate, né? A gente tinha feito duas definições principais de fire rate. Uma é em função da média temporal do sinal, outra é em função da média espacial do sinal. Então, as duas têm uma relevância. A gente viu aqui, por exemplo, que a entrada que os neurônios recebem, se eles recebem muitas entradas de muitos neurônios, a gente pode pensar que está chegando um fine rate de fato, né? Uma certa janela temporal ali que a gente mostrou que a corrente sináptica ela nada mais é do que a convolução, assim, nessa, entre aspas, primeira ordem que a gente está fazendo aqui, a convolução dos sinais de entrada, com uma função dupla exponencial, que eu chamei de alfa, certo? Então, essa é a ideia do fire rate. A outra coisa, né, a gente também mostrou aqui que a gente pode tomar a média ao longo dos neurônios de uma certa população e chamar isso de fire rate, que é equivalente a fazer aquela média temporal que a gente tinha visto. É claro que tem implicações sobre as redes que vão estar lendo esse sinal, mas isso é outra história, certo? Estou pensando aqui só no fire rate de uma certa população de neurônios. Uma terceira maneira de definir fire rate ainda existe, só comentando rapidamente, que é uma maneira mais experimental, que significa aí não é necessariamente uma coisa para analisar o cérebro em si, mas tu pode usar como uma ferramenta para analisar experimento, que é, tu tem lá, tu tá medindo a atividade de um neurônio, aí tu faz uma trial, duas trials, três trials, quatro trials, várias trials, e tu mede a atividade do mesmo neurônio por diferentes trials. Então, tu pode calcular o fire rate daquele neurônio ao longo das trials também. Então, ao invés de tu fazer a média espacial, como está aqui na tela, na população de neurônios, tu faz aquele I, né, nessa equação aqui, esse I, ele vai ser a trial, na verdade, do ponto de vista experimental, né, ao invés de ser a população do neurônio. Mas aí não é necessariamente uma coisa, como eu falei, que tem significado para o cérebro, mas é uma coisa que tu pode usar para tratar teus dados e tirar algum significado do que tu está medindo ali naquele experimento. Bom, então, agora, pensando do ponto de vista de, beleza, a gente definiu taxa de disparo, fire rates, só que agora a gente quer pensar em codificação para o fire rate. Então, a gente viu que os neurônios, a gente pode pensar eles como recebendo fire rates de entrada, gerando fine rates também. Depois a gente vai ver um pouquinho melhor. Hoje a gente vai ver um pouquinho melhor sobre como que os neurônios geram esses fine rates. E a gente precisa, então, codificar, ou para o cérebro fazer sentido, para as taxas de disparo fazerem sentido no cérebro, a gente vai ter que falar de codificação. Codificação nada mais é do que tu pegar um sinal de entrada e tu transformar isso num sinal de saída, certo? Fazer uma codificação. Pega uma entrada, transforma numa saída. Qualquer coisa que faça esse tipo de transformação, tu pode chamar de um codificador, né? Uma coisa que está codificando. Populações de neurônios, em particular, são codificadores. Elas podem codificar um sinal de entrada num sinal de saída. Uma maneira de codificar a informação é na taxa de disparo, certo? Então, tu pode ter uma taxa de entrada, uma taxa de saída, e a população de neurônio é essa coisa, essa função que transforma a entrada na saída, certo? E quando é codificação da taxa de disparo, a gente vai chamar de rate coding, ou codificação por taxa. Beleza? Então, para um neurônio específico, a gente vai definir essas curvas que a gente vai ver daqui a pouco, um pouquinho melhor, que são as curvas de
que a gente vai chamar de FI, que é firing rate por corrente injetada, certo? Então, para cada corrente injetada, tu vai ter uma taxa de saída para aquele neurônio. Daqui a pouco a gente vai ver melhor como é que a gente calcula isso. E do ponto de vista de população, a gente também pode ter codificação, só que agora a taxa de entrada está pensando numa população de neurônios, e cada neurônio dessa população está sujeita a uma taxa de disparo de entrada, que eu vou chamar de R, por exemplo, um processo de Poisson incidindo ali sobre a rede, certo? E para cada taxa de entrada, tu vai ter uma resposta da rede ρ, um fine rate de saída ρ, certo? Em função dessa taxa de entrada. Só que como agora a gente está numa rede, a gente vê que a saída da rede depende, por exemplo, do acoplamento J, certo? Que seria a intensidade da influência de um neurônio no outro, aqui pensando numa rede, cada nozinho aqui é um neurônio, então essas arestas são as sinapses ou a intensidade sináptica entre dois neurônios, e a gente vê que a resposta da rede vai depender da intensidade média dessas sinapses, por exemplo, né? O Constantino tem trabalhado com isso, Tawan tem trabalhado com isso, eu trabalho com isso, e não sei quem mais, basicamente os trabalhos que a gente tem feito, né? É isso. Então, em particular, a gente consegue mostrar que existe um acoplamento, um valor de acoplamento J ótimo, em que tu consegue capturar, por exemplo, estímulos fracos aqui, né? Esses estímulos de 10 na menos 4, por exemplo, eles não vão ser capturados por uma rede com esse J, acima do J crítico. Por quê? Porque duas entradas aqui muito próximas vão gerar a mesma saída, né? Agora, pensando nessa curva azul aqui, tá? Tô pensando na curva azul, que é a média. A variância é a curva vermelha, mas não vamos pensar em variância no momento. Então, agora, para essa curva azul clara, duas entradas já estão gerando uma saída muito pequena para ser detectada, aqui da ordem de 10 na menos 3. Enquanto que nessa curva quadradinho, de quadradinhos aqui no meio, ela vai ser no ponto crítico dessa rede, né, quando J, o acoplamento sináptico é igual a um certo acoplamento crítico. E aqui a gente consegue capturar, então, sinais de maneira ótima, porque a gente consegue capturar esses sinais fracos, certo? Então, essa é a ideia, mais ou menos, de uma rede. Então, a gente sabe que a codificação por taxa vai depender da dinâmica do neurônio. Então, essa curva que tem aqui na esquerda, ela depende da dinâmica do neurônio, depende dos parâmetros como resistência da membrana, capacitância da membrana, ou seja, o tempo de recuperação da membrana, depende de quais correntes iônicas estão incidindo na membrana, se tem corrente adaptativa, se não tem corrente adaptativa, e assim por diante, se tem ruído, se não tem ruído, a gente vai ver isso agora. E aqui na direita, a gente sabe que a propriedade da rede, a codificação pela rede de neurônios também depende de algumas propriedades da rede. Aí é o número de neurônios, o acoplamento sináptico e, eventualmente, outros tempos de recuperação que podem estar presentes na rede, que seriam sinapses dinâmicas ou outros tipos de dinâmica de adaptação. Bom, então, como que a gente traça essas curvas FI, né, de resposta-entrada, para um neurônio individual? Eu acho que nada melhor do que ver como que essa curva é construída. Como eu não estou a fim de fazer uma simulação aqui para a gente, eu acho que é mais fácil fazer essa animação. E o que a gente está vendo aqui em cima é o seguinte: um neurônio, não importa, aqui é um neurônio clássico de Hodgkin-Huxley, mas como a gente não viu, não importa muito qual é a dinâmica, basta a gente entender que tem um neurônio, está sendo plotado aqui no eixo Y de cima, o potencial elétrico na membrana desse neurônio, e esse neurônio ele está recebendo um input desse tipo aqui que está na direita, certo? Ele está recebendo uma corrente que é zero por boa parte do tempo, de repente vira alguma quantidade suficiente para causar disparo e depois volta a zero, né? E a intensidade dessa corrente, desse degrau, isso é o que a gente chama experimentalmente de uma corrente DC, ou uma corrente contínua, no sentido de
Não é uma corrente alternada, né? Ela não está oscilando, certo? Ela é uma corrente contínua, mas ela é uma corrente contínua só nesse intervalo que eu estou colocando aqui, por exemplo, de 100 até 400 milissegundos, certo? A intensidade desse degrau de corrente está aqui no cantinho, que é em nanoamperes, por exemplo, né? E está sendo plotada a intensidade aqui no eixo de baixo. Então, por exemplo, né, para cada intensidade que está plotada aqui embaixo, o gráfico de cima é atualizado. Então, a gente vê que a gente está varrendo aqui a intensidade da entrada desde 0 nanoamperes até 0,5 nanoamperes. E o que a gente vê é o seguinte, que chega um certo limiar de corrente de entrada em que o neurônio começa a responder. E quando ele começa a responder, percebe que daqui para frente, ó, não muda muito a resposta. Aumenta um pouquinho, mas percebe que a quantidade de spikes que o neurônio emite por segundo é mais ou menos constante. Muda um pouquinho, mas fica em torno aqui de 50, 55, não muda muito. Se tu olhar para o gráfico de cima, isso fica bem claro. Quando a gente vê um neurônio que muda essa taxa de disparo, vai ficar bem clara qual é a diferença, tá? Então, tu vê, se tu literalmente pega quantos neurônios, quantos spikes estão sendo gerados aqui em cima durante esse tempo de aplicação da corrente, é o que eu estou chamando de firing rate aqui, né? De taxa de disparo de saída, spike por segundo. Então, esse tipo de comportamento que vocês estão vendo aqui é o tipo tudo ou nada, all or none, né? Ou comportamento passa, não passa, certo? Porque a partir de um certo limiar de corrente, o neurônio ativa. Abaixo desse limiar, não ativa. Então, não é uma coisa gradual, certo? É uma coisa passa ou não passa. Ou passa e o neurônio dispara com uma taxa mais ou menos constante, ou não passa e o neurônio não dispara, certo? Percebe que a maior parte da mudança aqui da taxa de disparo é logo no início, né? No início ele muda um pouquinho, ó, começa mais lento, vendo que a frequência aumenta um pouquinho, né? Olhando para o gráfico de cima fica bem claro. Vocês veem o meu cursor? Eu não estou conseguindo enxergar se vocês veem o meu cursor. Sim, eu consigo ver. Beleza. Bom, então olha só. Esse tipo de curva de entrada-saída é típica de neurônios que não têm adaptação, certo? Neurônios que eles têm basicamente umas correntes mais fixas na membrana, eles não adaptam a taxa de disparo muito, tá? Fixas entre aspas, tá? Pensando do ponto de vista de dinâmica de adaptação. E como eu falei, por causa dessa dinâmica de all or none, né, de tudo ou nada, ou passa ou não passa, esses neurônios eles podem servir num circuito como um filtro. Então, se tu quer filtrar uma certa corrente, tu pode, entre aspas, quando eu falo tu, pensa assim, o cérebro, biologicamente, evolutivamente, está gerando circuitos, certo? E aí, dentro desse circuito, vão ter neurônios que têm diferentes funções. Uma das funções é um filtro, por exemplo, que pode, hora, deixar passar sinal, hora não deixar passar sinal. Então, quando tu coloca, tu, entre aspas, né, biologicamente evoluiu para existir um neurônio que tem essa propriedade tudo ou nada, ele está agindo como um filtro naquela rede, por exemplo, certo? Ele deixa passar, não deixa passar. E se deixa passar, digamos que a mesma informação independente da corrente, né? Se eu estou pensando em codificação por taxa de disparo, pensa que a informação que ele passa está codificado em quantos disparos por segundo está sendo gerado. Então, se ele deixa passar mais ou menos a mesma informação, que é ali em torno de 50 spikes por segundo. Bom, agora, isso aqui dá para ver claramente a diferença para o anterior, né? Esse aqui é um neurônio com corrente adaptativa que a gente chama de IK e IA, certo? Então, são IM, né, uma corrente adaptativa do tipo M, uma corrente adaptativa do tipo A, ambas de potássio. Não vamos pensar nos detalhes aqui, tá? Mas ele tem uma equação que seria a mesma equação anterior, adicionando uma corrente iônica do tipo M, do potássio, uma corrente iônica do tipo A, também de potássio. Então, percebe que aqui eu também estou variando a corrente de entrada de 0 a 1 nanoampere.
E olha como é diferente a curva aqui embaixo, o FI, em relação à anterior, certo? E aqui em cima dá para ver também claramente que a frequência está aumentando à medida que a corrente está aumentando, beleza? Então, uma característica de neurônios que têm correntes adaptativas é isso aqui, ó. Tu vai ver, quando ele começa, tá vendo que é mais frequente aqui no início do que no final? Né? Então, isso tem a ver com essa subida suave da taxa de disparo em função da entrada, tá bom? Porque a gente vê que a frequência, ela muda conforme a corrente muda, mas a corrente também, a frequência também muda com o tempo, com o número de disparos, tá bom? Quanto mais o neurônio dispara, menos recursos ele tem para gerar outros disparos, então mais cansado o neurônio fica, portanto, mais baixa é a frequência de resposta à medida que o tempo passa. Aí é uma questão de que a gente chama de eletrofisiologia, tem mecanismos, diferentes mecanismos para diferentes neurônios, para diferentes regiões do cérebro, tem diferentes mecanismos para isso. Um mecanismo de adaptação é essa corrente M, outro mecanismo é a corrente A. Recomendo o livro do Izikevich, se alguém quiser a referência, posso dar. Ele discute um pouco sobre esses mecanismos do ponto de vista de dinâmica, tá? Mas dá para ver claramente a diferença. Um neurônio desse tipo, que a gente chama de graded response, porque ele está gradativamente respondendo para diferentes correntes, ele está literalmente codificando uma entrada numa saída. Ele está gerando aqui, ó, por exemplo, se a entrada é 0,1, a saída é em torno de 0 spikes por segundo. Se a entrada é 0,2, é em torno de 50. Se é 0,4, é em torno de 100. Se é 0,6, é em torno de 150, sei lá, 120 disparos por segundo. Então, ele está literalmente fazendo uma codificação mais fina, mais gradual, né, do que o anterior. O anterior era passa ou não passa. Aqui não, passa e quanto que passa. Então, ele está codificando uma entrada numa saída de uma maneira gradual, certo? Então, um neurônio desse tipo, ele é literalmente, ele teria um papel na rede de um transformador, onde ele está relacionando, ele está transformando uma corrente de entrada numa frequência de saída, certo? E aqui a corrente de entrada continua sendo DC da mesma maneira que antes, tá? Essa degrau de corrente aqui em cima. Bom, vamos ver agora o papel do ruído nessa codificação. Aqui, quase não dá para ver, já é outro tipo de neurônio mais simplificado, porque daí é mais fácil de a gente isolar o papel do ruído. Então, é um neurônio que a gente chama de Zikevich tipo 2. Não vem ao caso aqui as equações, porque a ideia é a gente fazer uma análise mais qualitativa, tá? Aqui em cima eu estou aplicando a corrente de entrada desde o início, porque percebe que eu não estou plotando do zero até tanto, né? Então aqui eu estou, desde o início eu estou dando a corrente até o final, tá? Então a gente não vai ver só aqui no meio como a gente estava vendo antes. Mas nota o seguinte, que ele tem esse comportamento tudo ou nada, certo? O que acontece quando eu coloco ruído? Olha só que interessante. É o mesmo neurônio, eu não dei absolutamente nada na equação dele, eu não adicionei nenhuma corrente adaptativa, como eu tinha feito antes. Eu simplesmente adicionei ruído. Ruído, o que é? Tu tá ali no potencial de membrana e aí tu coloca flutuação aleatória, né? Então, o potencial de membrana está variando, tu está integrando essa equação ao longo do tempo, e hora na integração tu soma alguma coisa, hora tu tira alguma coisa, hora tu soma um pouco mais. Então, tu coloca o que a gente chama de ruído branco, certo? E olha só como tu transforma só pelo ruído uma resposta tudo ou nada numa resposta gradual, certo? Então, esse é um dos papéis fundamentais do ruído. Essa transformação de sair de uma resposta gradual para uma resposta para sair de uma resposta tudo ou nada para uma resposta gradual tem a ver com o que a gente chama de ressonância estocástica, certo? Que quando tu adiciona ruído num sistema, pode ser que ele entre em ressonância com algumas frequências de uma maneira mais de uma maneira mais fácil do que em relação a outras frequências por causa desse ruído, tá? Por mais que seja um ruído branco da vida que não tem necessariamente uma frequência característica.
E a gente pode pensar em por que que isso acontece, né? Por que que acontece esse fenômeno de transformar uma resposta tudo ou nada numa resposta gradual? E a razão é muito simples, ó. O que a gente está fazendo ali no experimento anterior é o seguinte: pensa que aqui embaixo é a corrente de entrada, então I versus tempo. O que eu estou fazendo é, né, à medida que eu estou variando essa curva vermelha, eu estou basicamente dando intensidades diferentes nesse degrau. Ora, um degrau mais baixo, um degrau intermediário, um degrau mais alto, certo? Então, cada pontinho dessa curva vermelha é uma altura desse degrau aqui, tudo bem? Então, olha só, esse I1 é uma altura, I2 outra, I3 e 4 e assim por diante. A gente está, né, para neurônios independentes, cada um está recebendo uma entrada dessa intensidade, I1, I2, I3 e 4, e o que ele está gerando no potencial de membrana V ao longo do tempo é isso aqui. Ele sobe o potencial, como a corrente não muda, o potencial fica constante, depois ele cai o potencial quando tu desliga a corrente. Sobe o potencial fica constante, cai o potencial. E o importante é que tem esse limiar de disparo. Esse neurônio que a gente usou agora, ele é um neurônio do tipo integra-dispara, que a gente já está acostumado a ver aqui, né? O neurônio de Zikevich, ele é um neurônio integra-dispara. E significa o quê? Que o disparo, o spike, só vai ser gerado quando V é igual a esse θ, que é o limiar de disparo. Só que, para nenhuma dessas correntes que eu coloquei aqui, estou ilustrando, o potencial chega no teto, certo? Nenhuma delas o potencial chega no teto. Então, em nenhuma delas eu vou ver disparo. Aqui em cima eu estou colocando os disparos. Então, X1, X2, X3, X4. Isso aqui são 4 neurônios diferentes. Neurônio 1 está recebendo esse degrau 1, neurônio 2, o degrau 2, o 3, o 3, o 4, 4. E aqui eu estou colocando os spikes. Tu vê que como o potencial não chega no θ para nenhum dos neurônios, tu não tem spike em nenhum neurônio. Beleza? Agora vamos colocar ruído. Então, colocar ruído é basicamente bagunçar o potencial de membrana. A corrente de entrada fica a mesma, e aí tu vê o seguinte, ó, no vermelhinho, que era o 1, tu coloca essa corrente pequena, a variância do ruído não é suficiente para gerar disparo, por exemplo. Certo? Agora, nos outros, tu pode ter, eventualmente, por causa do ruído, né, ele chegando no limiar e gerando disparo. Então, aqui o rosa, que recebeu a corrente 2 por 3, né, eu não fiz o 1 aqui. O 1 eu esqueci de desenhar. Eu só desenhei o 2, o 3 e o 4. O 2 virou o vermelho, o 3 virou o rosa e o 4 virou o verde. Então, o 1, ele ainda não desenhei aqui, mas é como se, não, mesmo o ruído que a gente aplicou com a variância que eu coloquei aqui, não foi suficiente para ele passar do limiar, mas o 1 ele já passou do limiar uma vez. O 2 ele já passou do limiar uma vez. O 3 ele já passou do limiar um pouquinho mais. Por quê? Porque a corrente que está chegando na membrana está empurrando o potencial para cima, cada vez mais perto do limiar, e agora a flutuação é suficiente para fazer ele passar do limiar, certo? Então, quanto mais perto está do limiar, mais a flutuação vai fazer ele passar do limiar, mais disparos ele vai gerar e maior vai ser a taxa de disparo dele. Claro, né? Então, se a gente, como a taxa de disparo é uma propriedade estatística, é uma média de uma janela de tempo, a gente está vendo que agora a taxa de disparo está aumentando gradualmente de acordo com a corrente de entrada, certo? Então, esse é o efeito do ruído num neurônio tudo ou nada, tudo bem? Então, só colocando no mesmo gráfico as curvas que a gente tinha antes, o neurônio tudo ou nada sem ruído aqui em azul e com ruído aqui em vermelho. Então, suavizou essa transição, certo? E isso é interessante porque a gente sabe que o ruído ele tem essas propriedades de ajudar o processamento de alguns tipos de coisa. Por exemplo, em modelos, até indo para aplicações práticas, em redes neurais, quando a gente vai, por exemplo, pegar um modelo de Hopfield para fazer memória, né, estudar memória associativa, tal,
ou o modelo de Hopfield ele também pode ser aplicado para resolver problemas práticos, para achar soluções ótimas ou quase ótimas de problemas. E a gente vê que ele funciona melhor quando tu coloca um pouquinho de ruído, né? Quando tu não coloca nenhum ruído, o que que acontece? O modelo, às vezes, de inteligência artificial, ele fica preso em mínimos locais que não necessariamente são a resposta que tu quer, certo? Agora, quando tu coloca um pouquinho de ruído, pode ser com que agora vai fazer o quê? Quando o neurônio está a rede está num mínimo local, ela vai eventualmente ganhar um peteleco, vai ser dado um peteleco nela que pode fazer ela pular desse mínimo. Então, se esse mínimo ele tem uma profundidade pequena, menor do que a variância do ruído, né, a rede vai explorar de maneira mais ótima o espaço de estados, certo? E pode achar soluções de maneira melhor do que se ela não tiver ruído. Estou falando aqui de uma maneira meio abstrata, né, assumindo que tem uma certa eu sei que não é necessariamente o caso, mas que vocês têm um pouco de familiaridade com essa ideia de algoritmos de inteligência artificial, tá? Mas só para discutir um pouco que existe, sim, um efeito do ruído, tanto em aplicações práticas quanto no cérebro. Bom, a questão é que se o ruído for forte demais, o que que acontece? É ele que vai dominar o comportamento do neurônio, certo? Então, aqui, ó, eu estou pegando o mesmo neurônio, só que agora eu estou colocando muito ruído. Quando eu falo muito ruído, eu estou pensando na variância dele. Então, a variância do ruído agora é muito grande. Isso significa que, basicamente, ele que domina a saída. Então, percebe que a taxa de disparo do neurônio, que está aqui embaixo, não muda quase nada em função da corrente de entrada. Fica tudo ali da ordem de 0,05 spikes por milissegundo, certo? Independente da corrente que eu dou. Por quê? Porque agora a corrente não faz diferença, a variância é tão grande que o que seja que estiver entrando ali não faz diferença, certo? É o que a gente chama de regime dominado pela entrada, né? Ou pelo ruído, nesse caso. Bem saturado, né? Isso, essa é a ideia. Aqui eu fui bem drástico no parâmetro, né? E beleza? Então, só para ilustrar essa ideia de que sem ruído pode ter um tipo de resposta, com ruído tu pode ter um outro tipo de resposta qualitativamente diferente, e com muito ruído tu caga a tua resposta. Basicamente tu não tem resposta nenhuma, né? Quando tu tem uma curva de saída que não muda com a entrada, basicamente tu não tem codificação. Porque codificar, e eu não vou entrar no mérito do que é informação aqui, mas tu precisa mudar alguma coisa, certo? Se tu não mudar nada, tu não está codificando, né? Então, isso pode ser quantificado com entropia e tal, coisas desse tipo, que é a entropia de Shannon, mas não vamos entrar no mérito do que é informação aqui, porque senão isso seria outro mini curso. Bom, eu fui olhar o chat aqui, mas estava falando sobre a fechadura da porta ainda. Então, olha só, vamos pensar agora um pouco na codificação do ponto de vista prático, como que isso aparece em experimentos, né? E o primeiro que vocês já devem estar aí careca de me ouvir falar, pelo menos alguns, é essa ideia de codificação do espaço. Então, se a gente pega um camundongo caminhando numa arena e esse camundongo ele está passeando e tu coloca um eletrodo no cérebro desse camundongo, tu vai ver nessa parte em específico, que é o giro denteado, tu vai ver que ó, algumas vezes, dependendo da posição que ele está, vai ter alguns neurônios que vão se ativar, certo? Então, a gente pode pensar, a gente chama essa região do espaço que um neurônio lê, certo? Então, aqui, por exemplo, tem um neurônio do tipo nocicel, que ele está lendo essa região do espaço. Por quê? Porque sempre que o camundongo passa por aqui, a taxa de disparo desse neurônio aumenta. Mesma coisa nessa região. Então, estou pensando nesse neurônio, cada flecha aqui é um spike, só para a gente ilustrar a ideia, certo?
Então, sempre que ele passa nessa região, tu tens mais spikes nesse neurônio, nessa região, mais spikes nesse neurônio, nessa região central, mais spikes nesse neurônio. E se a gente fizer um mapa de quantos spikes por segundo por centímetro quadrado está sendo gerado por aquele neurônio, a gente vai ver uma coisa desse tipo aqui, ó, a taxa de disparo Rho em função das coordenadas x e y. Então, essa gaussiana bidimensional seria mais ou menos a cara da taxa de disparos de saída desse neurônio em função das coordenadas x e y aqui da arena, certo? Então, isso é um fato experimental, isso aqui é dado real do Goodsmith, de 2017. Tauan tá careca de ver esses dados aí, né, Tauan? E então aqui, por exemplo, né, o camundongo, a trajetória dele em cinza, cada pontinho é um spike detectado nesse neurônio específico. E aí, se tu fizer a taxa de disparo por tempo, por espaço, tu vai ver esses picos aqui. Então, ele tem esse pico que tem essa cara, esse pico que também tem essa cara, esse outro pico que também tem. Quando eu falo essa cara, eu estou sendo um pouco grosseiro, né? É um dado experimental, o espaço é segmentado discretamente, então, né, não é uma gaussiana tão bonitinha, tão suave como essa aqui, mas ele tem essa ideia de tu ter uma região central que tem a maior taxa de disparo e essa taxa ela se dissipa à medida que o camundongo se afasta daquela região, certo? Então, isso é o que a gente chama de place field. Diferentes neurônios vão ter diferentes place fields ou campos de local, né? Campos locais, e vão ter essa cara. Então, isso é um tipo de codificação do espaço. Para que serve esses place fields? Não sei. É uma pergunta que a gente está tentando responder com Tauan e junto com o pessoal lá de Ottawa, certo? Analisando os dados que a Kelly coletou. Bom, outros tipos de codificação por taxa, tudo isso é codificação por taxa de disparo, certo? Outro tipo de codificação por taxa, eu tirei aqui do livro do Dyer Abbott, mas é desse outro experimento aqui, tá? Que ele cita, que é, se eu não me engano, o que está aqui na esquerda é uma barra. Isso aqui é o sistema visual, tá? Então, tu está no córtex visual primário do macaco. Ele está olhando para uma tela e nessa tela vai passar uma barra se mexendo. Então, essa barra ela pode estar se mexendo na direção em que ela está inclinada, ou ela pode estar se mexendo com um ângulo em relação ao movimento, né? Então, se ela está na direção que ela está inclinada, o ângulo em relação ao movimento é zero. Se ela está com um ângulo, esse ângulo pode ser 10, 20, 30, 40, 50 graus em relação ao vetor velocidade, certo? Então, tu pensa, o vetor velocidade está apontando aqui, a barra está assim. Ela pode estar assim e ele ainda, o vetor velocidade está fixo, tá? E aí, o que eles veem? Variando o ângulo da barra em relação ao vetor velocidade, tu consegue uma curva desse tipo aqui, olha só. A taxa de disparo medida para esse neurônio específico é máxima quando o ângulo é zero entre o vetor velocidade e a inclinação da barra, e vai caindo a taxa de disparo à medida que o ângulo entre a velocidade e a barra vai mudando, certo? Esse tipo de curva específica é o que a gente chama de curva de... Como é que é tune em português? Eu sempre esqueço. Sintonia, curva de sintonia, tuning curve, certo? Então, por quê? Porque pensando nessa ideia, né, de que como o neurônio ele está codificando, pensa assim, ó, quando tu vai, não sei vocês, mas eu sou da época do rádio ainda, a gente ouvia rádio muitos anos atrás, gravava música do rádio, inclusive, né, e em fita cassete, e aí se divertia depois ouvindo essas músicas. Mas quando tu vai sintonizar uma rádio, a gente pode pensar que a frequência que a gente está escolhendo ali no knob, a gente vai ter uma frequência ótima para cada estação, certo? A gente pode pensar mais ou menos isso. A frequência ótima aqui é o zero, a orientação zero, né? Onde aquele neurônio está captando aquele sinal. Se aquele neurônio fosse uma antena, entre aspas, e o sinal
ao invés de ser a onda que está chegando, fosse a orientação da barra, então isso seria a sintonização, né, do sinal de entrada numa saída, que é a taxa de disparo. Fala, Tauan, tu ia falar alguma coisa, não? Não, não, só mesmo tava vendo aqui outros nomes do turning curves, curvas de giro, nesse sentido. Ah, você é falado. Eu não sei em português a terminologia correta, porque a Não, gente mas só foi lê o essas que eu coisas. tô aqui, não foi nada oficial. Não sei, deve ter uma terminologia específica para o português, né? Mas como a gente só lê essas coisas em inglês, Pois, não fiquei assim também sem uma referência, como é que diz isso em português. vamos chamar de tuning curve, tá tudo certo. Pronto. Então, é isso. Essa é a ideia dessa curva, que vão ter neurônios que vão captar esse sinal. Isso que eu mostrei aqui para vocês são tuning curves também, certo? Só que agora são tuning curves do espaço. Então, são neurônios que são sensíveis ao espaço e tu está identificando essas tuning curves fazendo esse tratamento dos dados experimentais, certo? Outros exemplos, né? Esse aqui também é com ângulo, mas isso aqui é o ângulo da cabeça, se eu não me engano, também agora no córtex primário motor do macaco. E se eu não me engano, aqui tem a ver com o ângulo do braço em relação. Eu não lembro, tem que olhar aqui direitinho. Arm reaching task. Se ele vai estender o braço para frente, para trás, para um lado, para o outro, onde está o objeto que ele precisa pegar. Então, o que tu está vendo aqui na esquerda é o ângulo que ele tem que estender o braço, e aqui são os spikes do neurônio que está sendo medido em diferentes trials, certo? Então, a primeira linha é o trial 1, trial 2, trial 3, trial 4 e assim por diante. E aí o macaco só tem que repetir a atividade, pega aqui sempre a 90 graus, pega 90 graus, pega 90 graus. E aí tu mede a atividade daquele neurônio para diferentes trials. E o que tu vê é que, olha só, esse neurônio específico, ele gosta dessa direção aqui, né? Tu vê que ele tem atividade em 90 graus, tem atividade em 150, aqui em 180, mas aqui em 0 graus ele não tem atividade, certo? Então, se tu plota, faz a média da taxa de disparo nas trials, por exemplo, e plota isso em função do ângulo que ele tem que estender o braço, tu vê que tem uma direção preferencial para aquele neurônio, certo? Então, é isso, de novo, uma tuning curve, agora para o ângulo de estender o braço no teu córtex motor. Antes era no córtex visual. Né? Uma ideia parecida tem também o que a gente chama de direção, ou neurônios de direção da cabeça. Então, quando a gente coloca a cabeça para um lado, para outro lado, pensando em ângulos, né? Também vão ter neurônios que vão sinalizar a direção que a gente está apontando o nosso rosto, a nossa visão. E esses neurônios são muito importantíssimos nas tarefas de navegação, por exemplo, né? Existem modelos aí de navegação que eles colocam neurônios de direção do rosto, Head Direction Cells, acoplados com neurônios do hipocampo, e geram aí, por exemplo, trajetórias. Né? E, enfim, também é bem parecida a ideia com essas tuning curves do córtex motor, tá? Alternativas para isso, não a única maneira, não é a única maneira que a gente tem de codificar sinal, esses fine rates, certo? Então existem outras maneiras de codificar sinal, por exemplo, aqui dá uma entrada e tu pode pensar que existe uma codificação por tempo de disparo. Então, o tempo para o primeiro disparo pode ser que esteja codificando a aparição de um sinal no teu campo visual, por exemplo, né? Não é interessante tu codificar isso por taxa de disparo, porque a taxa de disparo ela precisa de um tempo para funcionar, né? Ou de uma população muito grande. De qualquer maneira, o sinal tem que ser integrado ao longo de um certo intervalo de tempo, ou de um certo intervalo de espaço, de populações de neurônio, quando eu falo espaço. Então, são códigos mais lentos, é uma codificação mais lenta. Enquanto que o tempo do primeiro disparo é direto. Né? Se, por exemplo, aparece uma imagem no teu campo visual, e aí vai ter um neurônio lá que emite disparo. Então, esse neurônio que emite disparo, ele, por exemplo, pode ter um circuito que vai identificar, esse cara disparou,
ou não disparou. Se ele disparou, então pula, porque pode ser um perigo, certo? Então, na amígdala, que são centros ali que codificam, por exemplo, reflexo, né, e coisas desse tipo, tu pode ter esse tipo de codificação que é mais rápida, que tu precisa de uma reação, uma resposta direta, mais rápida para um estímulo, beleza? Então, é um outro tipo de codificação que pode ser feito por tempo de disparo. E no sistema auditório, também é uma coisa bastante comum tu ter neurônios que disparam em fase com um sinal. Então, também é um tipo de codificação que é uma codificação de fase, que também tem a ver com tempo de disparo, mas agora mais específico, que seria em fase, certo? Está ali ouvindo um sinal, uma certa frequência, e pode ter um neurônio que está ali sempre respondendo quando tem um pico naquela onda, né? Então, ele está em fase com o teu sinal de entrada. Então, outros tipos alternativos aí de codificação. Beleza? Aqui é só para voltar para aquela discussão que a gente tinha feito, que vocês já devem ter esquecido, né? De que eu perguntei qual é o melhor modelo do cérebro. A gente fez uma escala de modelos macroscópicos da taxa de disparo, modelos microscópicos. E aí eu gosto sempre de falar qual é o melhor modelo do cérebro, porque parece que, como a gente vai botar isso no YouTube, eu tenho que medir um pouco as minhas palavras. Mas parece que os biólogos, em geral, têm um tesão por querer um modelo mais detalhado possível do ponto de vista microscópico, né? Tu quer colocar corrente iônica disso, corrente iônica daquilo, e pensar na dinâmica do potássio, do cálcio, do sódio, não sei mais o que. E aí, para eles, parece que se o teu modelo não tem esses detalhes, o teu modelo é ruim. Eu tenho uma perspectiva diferente sobre isso. Para mim, um modelo bom é aquele que descreve os dados experimentais, certo? Então, qual é o melhor modelo do cérebro? A minha resposta é: o melhor modelo do cérebro é aquele que responde a tua pergunta. Então, é mais sobre a pergunta que tu faz, e o modelo, então, se torna a ferramenta que tu usa para responder aquela pergunta. Se o teu modelo pode ter características suficientes para responder aquela pergunta, então ele é um bom modelo, ou ele pode não ter, então ele não é um bom modelo. Ou ele pode ser mais complexo do que o necessário, e daí vai ficar mais difícil de tu entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, só para dar um exemplo palpável, eu não botei a referência aqui, mas na Europa, uns anos atrás, uns 10 anos atrás mais ou menos, começou o pessoal, o projeto The Blue Brain Project, certo? E nesse projeto The Blue Brain Project, eles tinham o intuito de modelar, de construir as equações matemáticas para uma região de 1 milímetro cúbico do cérebro do camundongo. Eles fizeram isso. Eles fizeram um modelo matemático com equações, com neurônios morfológicos, bonitinhos, conectados, as camadas corticais e blá, blá, blá. E eles foram lá e modelaram 1 milímetro cúbico do cérebro do camundongo. É um esforço, né? Para a gente não falar um palavrão, mas é um puto esforço. Beleza? Então, é possível? É possível. Só que a pergunta que eu faço é o seguinte: para quê? Assim, beleza, eles foram lá, publicaram um artigo para isso, né? Talvez tu fez isso para mostrar que tu pode, para mostrar que dá, porque assim, se o modelo é tão complexo quanto o experimento, que é o caso, para mim fica difícil de entender como que tu vai isolar as variáveis e pensar e fazer uma relação de causa-consequência com o fenômeno que tu está estudando, certo? Porque para a gente aprender alguma coisa sobre o fenômeno, a gente precisa conseguir relacionar causa e consequência. Ah, se eu mudo esse parâmetro, se eu mudo, sei lá, esse tempo de adaptação, se eu mudo essa janela de memória, eu observo isso no comportamento do modelo, no comportamento do neurônio, no comportamento da rede, na codificação da rede. Como eu mostrei ali, eu mudo o J, né, o acoplamento sináptico, eu mudo a codificação da rede. Então, eu consigo fazer uma relação direta entre causa e consequência. Agora, um modelo gigante como esse do Blue Brain Project, que tu tem detalhadamente os neurônios de 1 milímetro cúbico do cérebro, pô, em qual neurônio tu tem que mexer para mudar a taxa de resposta da rede? Por exemplo, se tu está pensando numa codificação por taxa, se a tua pergunta é sobre codificação por taxa, né? Porque acaba tudo ficando estatístico,
E aí, mais vale tu fazer um experimento, certo? Vale como uma substituição de experimento? Vale, daí beleza, vale. Mas fica muito mais difícil tu fazer uma relação causa e consequência. Beleza. É isso. Essa é a discussão que eu fiz, blá, blá, blá. Agora, que horas são? 10 para as 8. Eu... Deixa eu abrir outra apresentação, porque eu tenho mais um pouquinho de coisa para falar. Vamos ver até onde a gente consegue chegar nessa outra apresentação. Se alguém Somente tiver algum comentário, pode enquanto falar. você abre, só um comentário assim nessa questão de complementar, né? A questão de codificação, por exemplo, o Maurício mostrou a questão do espaço, mostrou a questão do som. Na amígdala basal, nós temos um exemplo do, por exemplo, quando o animal está prova algo que é doce, então, tipo, algo que ele está necessitando, uma comida, algo que ele gosta, existem neurônios que justamente respondem àquela recompensa, né? Enquanto outros neurônios respondem a estímulos negativos, tipo um choque. Também tem uma codificação, uma firing rates que aparecem nesses momentos específicos de recompensa ou esses momentos de aversão. Então são outros exemplos que codificação também aparece nos neurônios quando a gente olha as respostas das firing rates. Muito bom. Então, isso, quando eu estava começando isso daí, eu fico pensando, pô, mas a gente precisa, tem realmente neurônio que responde, faz sentido isso, né? Se tu olha no córtex visual, por exemplo, tem neurônio especializado em identificar a borda de materiais, por exemplo, tem neurônio específico para alguns tipos de movimento, como a gente viu ali e tal. E a gente pensa, né, a gente tem 86 bilhões de neurônios, não é à toa. Não, muito bom. E nesse complemento, assim, às vezes você fica muito focado, às vezes, em olhar um neurônio ou neurônios parecidos, né? Mas também existe outra codificação, mas não pode comentar agora, mas a nível de população de neurônios, às vezes tem que não só um neurônio sinaliza aquele evento, mas como que certo conjunto de neurônios passam a responder, Aham. que eles aí sim, aquela resposta agrupada, Uhum. aí sim pode sinalizar um evento. Justamente, né? Eu acho que é importante a gente discernir do ponto de vista de, né, a diferença é que um neurônio no cérebro ele não faz muita coisa isolado. Isso. Então, muitas vezes a gente está falando de codificação de um neurônio, a gente está falando, na verdade, de codificação de uma população. E mais um ponto aí cá entre nós para modelos de campo médio. Bom, povo, agora a ideia é a gente mostrar um pouquinho de alguns exemplos do que se faz com Fire Rate, certo? Já pensando no artigo que a gente vai escrever aí mais para frente. Então, a gente mostrou aqui os fine rates de neurônios, de populações de neurônio, como o Tawan está falando, certo? A gente tem equações para eles, a gente tem a ver com a resposta de vários neurônios numa população num certo intervalo de tempo, isso é a taxa de disparo, formalmente, experimentalmente, né? É claro que essas equações aqui mudam um pouquinho dependendo do modelo que a gente usa, como o Constantino usa um modelo tipo Ising, tal, né? A gente aqui, o Tawan está usando um modelo mais tipo percolação, então tem diferentes maneiras de a gente definir, depende do problema, mas, grosso modo, são essas equações que a gente tem na tela. Agora, para sair desse problema individual de um neurônio para chegar numa rede simplificada de taxa de disparo, a gente pode. Eu vou fazer aqui de uma maneira bem grosseira, não é formal, mas na verdade não existe uma maneira formal de sair do micro e ir para o macro nesse caso aqui, tá? Tem algumas tentativas, por exemplo, pega o livro do Pareto lá, dá para tentar formalizar isso de uma maneira um pouquinho melhor. Mas o que eu mostrei ali para vocês dessas curvas FI de entrada e saída, a gente pode ter certeza que todo neurônio tem uma curva entrada-saída. Absolutamente todo neurônio tem uma curva, independente das características desse neurônio, ele tem uma curva entrada-saída.
É claro que, como a gente discutiu aqui, essa curva entrada-saída depende das propriedades da membrana, se tem corrente adaptativa, se não tem corrente adaptativa, se tem ruído, se não tem ruído. Então, depende das propriedades da membrana. Tem diferentes curvas adaptativas, mas uma coisa que a gente pode... curvas FI, mas o que a gente pode ter certeza é que, primeiro, todo neurônio tem uma curva FI, e segundo, toda curva FI tem essa cara que está na tela. Independente, tu pode sempre classificar os neurônios nisso. Ou eles vão fazer esse tipo de codificação, que é mais ou menos como um filtro, tudo ou nada aqui embaixo, ou eles vão fazer esse tipo de codificação mais gradual, que eles relacionam uma subida, uma entrada com uma saída. Na matemática, curvas que têm essa cara aqui, que elas são próximo de zero e depois elas têm uma ativação meio que brusca, são curvas que a gente chama de sigmoides, certo? Que elas fazem essa separação entre dois estados, um estado ativo e um estado inativo. Essa separação pode ser brusca, como seria uma sigmoide do tipo Heaviside, né, que é a função sinal. Hora está 0, hora está 1, ou hora está menos 1, hora está mais 1. Ou essa codificação pode ser suave, como uma tangente hiperbólica da vida, né? Ou outros tipos de função parecidas com a tangente hiperbólica, que ela transita suavemente do menos 1 para o mais 1, certo? Então, esse tipo de curva é uma curva do tipo sigmoide. E absolutamente todo neurônio tem uma curva desse tipo, certo? Aí, o que isso sugere? Sugere que no estado estacionário, porque a gente tem feito aqui experimentos para plotar essa curva, a gente está fazendo experimentos no estado estacionário. Quero dizer o quê? Tu dá um estímulo por muito tempo para o neurônio e vê a resposta dele por muito tempo. Então, tu não está pensando no transiente, como que o neurônio chegou lá. Essa curva FI, ela é sobre a resposta versus a entrada, mas a resposta estacionária, certo? A resposta que o neurônio chega depois que tu espera um pouquinho. É isso que eu quero dizer com estacionário. Então, significa que a taxa de saída do neurônio I tem que ser uma função da entrada. Esse F é essa curva que está aqui na esquerda, é uma sigmoide, certo? Isso é o estado estacionário do neurônio. Agora, se esse é o estado estacionário do neurônio, isso sugere que a dinâmica mais simples possível para obter um estado estacionário é simplesmente, que a gente sabe de dinâmica não linear, né? Se a gente pega um sistema dinâmico desse que está aqui embaixo, qual é o estado estacionário, o ponto fixo dessa dinâmica? É d rho dt igual a zero. Se d rho dt igual a zero, sobra ρ igual a f de i. Beleza? Então, a dinâmica mais simples possível que gera esse estado estacionário é isso aqui. d rho dt igual a menos ρ mais f. Certo? Então, tu tem uma função que dá entrada e tu tem uma dinâmica de recuperação para essa função. Beleza? Porque o neurônio quer ir para aquela função. Ele quer ir para lá, no estado estacionário. E ele tem uma dinâmica transiente. É claro que essa dinâmica transiente pode complicar o quanto tu quiser. O modelo mais simples possível é esse aqui. Tá? Então, esse tal ele teria a ver com a capacitância e a resistência da membrana. Agora, se a gente pensar nesse input, percebe que quando a gente está traçando essas curvas FI, a gente não está preocupado em da onde que vem esse sinal. Eu não estou preocupado se é um sinal de sinapse, é um sinal externo, é um sinal divino. Não, não importa de onde que vem o sinal. O que importa é que é uma corrente em média constante. Eu sei que eu não falei em média antes, mas a gente pode começar a deixar o coisa um pouco mais complexo, né? O raciocínio um pouco mais complexo. Então, o que importa é que seja uma corrente mais ou menos constante que está incidindo nesse neurônio e ele vai ter essa resposta. Tudo bem? Então, a gente pode... como não importa qual é a corrente, vai ter essa saída, vai ter essa cara, isso é como se fosse uma coisa, uma propriedade intrínseca daquele neurônio, certo? Essa corrente ela pode ter duas fontes, ela tem uma fonte sináptica, que significa de outros neurônios que estão enviando corrente para esse cara, e ela também tem uma fonte externa,
Aqui a diferença de externa para sináptica é o seguinte: sináptica é de dentro da população que tu está estudando. Externa é de fora da população que tu está estudando. Significa que é alguém que botou um eletrodo ali e injetou uma corrente? Não. Pode ser de uma outra população de neurônio que é simplesmente externa àquela que tu está interessado, certo? Então, uma coisa externa ao hipocampo, né, entra no termo de corrente externa. Agora, uma coisa interna ao hipocampo entra no termo de corrente sináptica se eu estiver estudando, por exemplo, o circuito do hipocampo, tá? Então, como a gente viu antes, né, que a gente poderia escrever dessa maneira, que a corrente sináptica é WIJ ρJ. A gente mostrou isso na semana passada. Então, recuperando esse raciocínio que a gente fez, colocando, abrindo essa corrente II, a gente tem isso aqui. O termo sináptico, o termo externo. Beleza? E isso vai ser passado por uma função do tipo sigmoide, que vai gerar uma taxa de disparo no neurônio. Então, pronto, está justificado por que, que as equações de Wilson-Callan são mais ou menos do jeito que elas são, né? Lá no seminário que o Tauan colocou. Essa é a ideia por trás, porque todo neurônio tem uma curva FI e toda curva FI tem mais ou menos essa cara. É claro que ela pode ser discreta, pode ser mais contínua, né? Mais gradual, mais tudo ou nada, e assim por diante. Mas todos eles vão ter essa cara. Tá? É claro que biologicamente tu vai ter uma mistura desses tipos de neurônio. E aqui, de novo, isso que eu estou mostrando para vocês, essa equação que está circulada aí na tela, é o que a gente chama de um modelo. É um modelo de taxa de disparo. Esse modelo ele é útil para responder perguntas. Retomando, né, a discussão que a gente fez ainda há pouco, qual o melhor modelo, ele é útil para responder perguntas que vão querer saber sobre codificação por taxa, por exemplo, né? Então, aquelas que eu mostrei ali, da taxa de disparo em função do ângulo, taxa de disparo em função da posição, taxa de disparo em função do ângulo do braço ou do ângulo da barra, enfim, né? Então, são problemas em que acontece codificação por taxa. E aí, esse tipo de modelo é bom o suficiente para responder essas perguntas. Agora, esse tipo de modelo não é bom o suficiente para responder perguntas como: qual é a corrente iônica que vai gerar adaptação na membrana? Não sei, esse modelo não é apropriado para isso, certo? Daí tu tem que pensar no modelo da corrente da membrana, do potencial elétrico na membrana, que leva em conta uma corrente iônica ou não, que é o que eu mostrei lá no início, da corrente M, a corrente A, né? Qual é o efeito da corrente M? Qual é o efeito da corrente A? Na membrana. Daí tu tem que fazer uma modelagem do potencial. Agora, aqui, é isso aí, certo? Do ponto de vista mais mesoscópico, que é esse modelo de taxa de disparo, aí o efeito de uma corrente adaptativa vai ser simplesmente uma curva mais suave. E é isso, certo? E o efeito de não ter uma corrente adaptativa é um comportamento mais tudo ou nada. É isso. Na escala que a gente está olhando o sistema, é isso que a gente consegue dizer. Beleza? Bom, dá para tirar essa equação de uma dinâmica estocástica, né, Constantino? A gente faz isso, né? A gente está escrevendo um artigo, o mestrado Constantino, ele trabalhou um pouco com isso, e a gente consegue tirar essa equação de taxa de disparo de uma equação estocástica desse tipo aqui, tá? E onde o estado do neurônio I, S, ele tem essa cara. Esse estado pode ser ligado ou desligado, 0 ou 1, né? Ou menos 1 mais 1, tanto faz. E tu pode colocar uma dinâmica desse tipo e tirar uma equação para o fine rate dessa, que tem essa cara ali em cima. Então, esse tipo de modelagem estocástica é bastante discutido aqui no livro do Pareto. Não vamos entrar em detalhes sobre como fazer essas coisas, até porque não adiciona muito, já que por baixo dos panos, tu tem que assumir que existe essa função em algum lugar ali do teu sistema. Então, não, assim, é trocar, de certa forma, 6 por meia dúzia, tá? Beleza. Bom, isso aqui não faz muita diferença. Vamos direto para o ponto. Deixa eu ver.
Tá, isso aqui é importante. Só um comentário. O WIJ, quando eu escrevo dessa maneira que está aqui em cima, quando eu coloco WIJ positivo, eu tenho acoplamento excitatório, WJ negativo, eu tenho acoplamento inibitório. Como a gente já viu aqui, tem esses dois tipos de sinapses. Excitatório, que vai tender a aumentar a atividade da população que recebe, e o inibitório, que vai tender a diminuir a atividade da população que recebe. Por isso que a gente chama WJ maior que zero excitatório, menor que zero inibitório. Tá? Bom, se a gente colocar... para que serve esse slide? Deixa eu pensar. Ah, tá. Tem outras maneiras que a gente pode usar para escrever essa equação de taxa de disparo. Essa que a gente colocou na tela é essa que a gente derivou nas coxas, é essa azul. O Hopfield, por exemplo, em 1984, ele propõe essa dinâmica aqui embaixo, que é, se tu parar para olhar, ela é parecida, mas diferente da equação aqui de cima, tá? Então, aqui ele está modelando, na verdade, o potencial de membrana sublimiar. Esse Hzinho, ele é como se fosse essa variável aqui de dentro da função f, tá bom? Que é o potencial de membrana do neurônio, mais ou menos, grosso modo. Então, se tu pegar essa variável aqui de dentro e tu escrever uma equação diferencial para ela, tu vai chegar numa coisa dessa cara aqui. Onde agora a função f ela está sendo colocada aqui, ó, que ela vai gerar a taxa de disparo de entrada, né, proveniente de um neurônio J no neurônio I. Então, essa equação em vermelho, naquele gráfico que eu mostrei mais na semana passada, tem essa dinâmica aqui embaixo, e essa equação em azul é a taxa de disparo aqui de cima, mas ambas são equivalentes, certo? Dá para mostrar que ambas vão gerar o mesmo tipo de comportamento na rede, o mesmo tipo de dinâmica, mesmo tipo de tarefa, dá para concluir com ambas e tal, tá? E outra maneira também, que foi aí em 82, é discretizar o tempo dessa dinâmica contínua em azul, e isso é o trabalho do Hopf de 1982, no modelo clássico de Hopf. Tá? Então, tu discretiza, tu diz que essa derivada pode ser aberta como um delta-ρ sobre delta-t, esse delta-ρ é ρ de t mais delta-t menos ρ de t, aí tu toma delta-t igual a 1, né, Constantino? E pronto, aí tu cai nessa equação aqui de baixo, certo? Então a gente faz esse truque, entre aspas, né, para conseguir, mas todas elas têm a mesma dinâmica, tá? Todas elas têm a mesma ideia por trás, o mesmo comportamento. E propor esse modelo aqui de 82, o Hopf, por propor, ele ganhou o Prêmio Nobel em Física na Mecânica Estatística em 2024, certo? Por conseguir mostrar que um modelo que tem essa dinâmica é capaz de codificar memórias, buscar memórias e fazer tarefas como correção de erros e completar padrões e coisas desse tipo, que meio que deu uma fundamentação matemática para esse problema biológico, que é como funciona a nossa memória, partindo do princípio que ela tem que estar dentro do cérebro, né? E onde que está essa memória? A partir do modelo de Hopf, ele propõe a memória ela está guardada nas conexões. Então, foi a semente para como que uma rede de neurônios é capaz de guardar memórias. Porque até então, a gente sabia que tinha memória, mas onde que estão essas memórias era uma pergunta sem resposta. Então, isso, por ele ter colocado essa semente na literatura, né, de como que a dinâmica coletiva é capaz de guardar memórias, ele ganhou o Prêmio Nobel, né, por ter feito essa modelagem física aí do sistema. Beleza? E, né, não precisa dizer, fundamentou não fundamentou, porque o estudo de inteligência artificial já é antigo, já vem dos anos 40,
1940, 1950. Só que era um estudo muito pouco formal, vamos dizer assim. Não se tinha uma resposta matemática do porquê que funciona. Então, o modelo de Hopfield é também um marco que mostra como que a coisa funciona, né? Por que que a rede tem memórias, por que que ela busca memórias, como que ela busca memórias e como que ela funciona em termos de guardar memórias, certo? Então, por isso, meio que reabriu a porta da inteligência artificial nos anos 80 e aí deslanchou anos 90, anos 0, anos 10, e estamos aí com o chat GPT acabando com a vida dos estudantes no Brasil e no mundo, certo? Porque a gente agora delega o nosso cérebro para o chat GPT, a gente não quer mais pensar, e aí com isso a gente está perdendo uma boa oportunidade de aprender as coisas. Fica aí a minha crítica, né? Que horas são? Deixa eu ver. 8h13. Vou falar um pouquinho do modelo de Hopfield. Sei que vocês já estão cansados, mas vou falar um pouquinho do modelo de Hopfield e de como que ele funciona, e aí a gente termina. Eu sei que alguns aí já conhecem isso, mas a fundamentação do modelo de Hopfield vem do vidro de spin, né? Tu tem uma energia, uma hamiltoniana do sistema, que tem essa cara, sigma i, sigma j são as variáveis de spin, mais ou menos 1, hi é um campo externo, que pode variar de neurônio para neurônio, e aí tu tem a energia desse sistema de spins, ela é j e j, sigma i, sigma j, certo? Acontece que, bom, vamos definir o estado da rede, né? O estado da rede, que é um vetor sigma, é o sigma do neurônio 1, sigma do neurônio 2, do 3, 4, até o sigma do neurônio n. Vamos pular um pouquinho essa parte, mas a ideia é que existe um estado existe um estado em que como é que eu posso dizer? É que como eu tô querendo falar as coisas meio rápido, eu tô me comendo aqui, né? A minha fala. Mas vamos pensar no modelo de Ising em 1924, ele pegou essa hamiltoniana que está aqui em cima, ele colocou os spins numa cadeia unidimensional, e aí ele viu o seguinte, que quando H é igual a zero, quando não tem campo magnético externo, o que acontece é que não existe transição de fase. Em outras palavras, não existe um estado no sistema com uma magnetização maior que zero, certo? Só com magnetização igual a zero. Isso numa cadeia de spins unidimensional, um anel de spins, certo? Ele mostrou isso para qualquer temperatura maior que zero, só existe o paramagneto. A questão é que aí ele falou assim, isso lá na tese dele. Portanto, a gente pode estender esse raciocínio e dizer que não existe transição de fase em nenhuma dimensionalidade maior que 1. E isso foi um tiro no pé, porque em 1944, o Onsager mostrou que, mesmo com campo externo igual a zero, tu tem, abaixo de uma certa temperatura, uma solução magnetizada. Certo? Ele conseguiu mostrar analiticamente, em simulação a gente também consegue ver isso. E por que o campo magnético é importante ser zero? Porque a gente sabe que existe ímã na natureza, certo? E esse ímã na natureza, ele é magnetizado, independente de ter um campo externo aplicado sobre ele ou não. É claro que para magnetizar esse ímã, quando está manufaturando, construindo o ímã lá, tu precisa aplicar um campo magnético externo para alinhar os spins enquanto tu diminui a temperatura. Mas tu sabe que na natureza existe a temperatura que a gente chama de temperatura de Curie, acima da qual o ferro desmagnetiza, por exemplo, e abaixo da qual tu tem um ímã, um ferromagnético, certo? Então, por isso que o Ising estava estudando isso no modelo mais simples possível, e aí o Onsager mostrou, olha, em 2 dimensões, ou seja, se o ímã tiver 2 dimensões, só tem posição x e y para os spins na rede, tu tem essa temperatura de transição de fase e tu gera esses 2 estados magnetizados aqui, tá?
Então, ele vê que para temperatura maior que temperatura crítica, tem uma configuração aleatória de spins, enquanto que para temperatura menor que a temperatura crítica, ou está todo mundo para cima, ou está todo mundo para baixo, com leves flutuações. Beleza? Então, dá para estender esse modelo, foi feito isso nos anos 70, que é o vidro de spin. Qual é a ideia? A ideia é que agora, esse J e J, para o Ising resolver isso, para o Onsag resolver isso, eu não comentei, mas eles consideram que J e J é igual a J para todos os neurônios. Então, a rede é homogênea, certo? Mesma coisa para o HI, ele é igual a H para todos os neurônios, então a rede é homogênea. Agora, se tu quer estender esse modelo, e quando a gente está falando do cérebro, é interessante a gente estender esse modelo, porque esse J e J, a gente vai ver, ele tem a ver com a sinapse. Agora, tu coloca esse J e J como se fosse uma variável estocástica, fixa, na verdade, uma variável aleatória, fixa no tempo, né? Com uma média J0, e a variância é da ordem de 1 sobre raiz de n, onde tu tem n spins na rede. Então, o que tu consegue ver é o seguinte, tu define um parâmetro de ordem. Parâmetro de ordem é o que vai dizer se tem transição de fase ou não, porque ele muda na transição de fase. Parâmetro de ordem pode ser qualquer coisa que muda na transição de fase, certo? No caso do modelo ali do Ising, é a magnetização, porque ora a magnetização é zero e na transição de fase ela deixa de ser zero. Então, é um parâmetro que muda quando tem a transição de fase. Aqui, a gente define o que a gente chama de overlap, que é basicamente a soma da magnetização ao quadrado entre dois estados quaisquer, tá? Então, tu vê uma cara bem diferente do modelo de Ising clássico, que é o seguinte, que a magnetização do sistema, aqui eu plotei em vermelho, ela, se tu olha só para essa parte aqui da direita, de TC para a direita, é a mesma cara que tinha antes, aí chega no TC, a magnetização sai de zero, beleza, então é parecido com o que tinha antes. Só que se tu continua diminuindo a temperatura, a magnetização volta a ir a zero. E aí tem um estado aqui embaixo em que a magnetização é zero, só que ao mesmo tempo que a magnetização é zero, esse overlap é diferente de zero. Certo? Então, se tu olha agora a curva do overlap, que é essa quantidade que Edwards Anderson aqui, tu vê que ela é zero acima de TC e ela deixa de ser zero abaixo de TC. E se tu olhar aqui para o que o overlap está medindo, ele está medindo a projeção de diferentes estados da rede em outros estados. Então, basicamente, quando o overlap é diferente de zero, significa que tem estados independentes presentes na rede, que estão congelados, de certa forma. Então, a magnetização é zero, ou seja, se tu soma todos os spins, tu vai ter zero, mas ao mesmo tempo que tu tem a magnetização zero, tu tem os spins congelados numa configuração específica do sistema. Isso é diferente do que está acima da temperatura crítica. Porque o que está acima da temperatura crítica, os spins estão flutuando no tempo, eles não estão congelados, porque a temperatura é muito alta, portanto, tem ruído, né? Tem flutuação térmica no sistema forte o suficiente para fazer com que os spins fiquem louquinhos e saindo de um lado para o outro. E aí, nessas flutuações estocásticas, é razoável a gente esperar que a magnetização seja zero, porque está todo mundo flutuando aleatoriamente, a magnetização é zero. Agora, aqui embaixo, que a temperatura é baixa, não tem essas flutuações térmicas. E ainda assim a magnetização é zero ao mesmo tempo que o sistema está congelado numa configuração específica de spin. Então, essa fase, onde a magnetização é zero e o parâmetro de ordem do Edwards Anderson aqui é maior que zero, é a fase de spin, de vidro de spin, certo? Então, isso foi o que o Sherrington Kirkpatrick mostrou em 1975, e o Edwards Anderson também definiu esse parâmetro de ordem para transição e assim por diante, tá? Então, agora a gente tem três regimes. Tem o regime para, que está aqui com magnetização zero. Tem o regime ferro, onde tu tem uma magnetização diferente de zero, e aí é a mesma coisa que a gente tinha visto antes. E tem o regime congelado, ou vidro, regime vidro, certo? Que é parecido com o para, magneto,
mas agora ele está congelado, ele não flutua, porque a temperatura é baixa. Então, do ponto de vista físico, o pessoal estava estudando esse sistema para entender qual é a estabilidade dessas configurações de spin, né? Para qual configuração, quais configurações são estáveis, quais não são, e assim por diante. Isso nos anos 70 e início dos anos 80. O que o Hopfield fez? Ele olhou para essas configurações de spin e pensou, pô, se o sistema está congelado numa configuração, significa que essa configuração deve ser um mínimo da energia, certo? Porque a gente sabe que as dinâmicas vão tender a minimizar a energia. E se essa configuração é um mínimo da energia, a pergunta é: será que eu consigo construir esses mínimos da energia a partir do J e J, por exemplo? Essa é a pergunta, né? Se eu consigo controlar quais são esses mínimos, eu consigo controlar quais são as memórias, porque as memórias são esses estados congelados. Beleza? Então, essa é a ideia. Beleza? Então, isso aí é só uma foto de um spin kill glass, isso aqui é de um artigo oficial, original, né, 2020 e tal. Não é exatamente a mesma coisa, mas é bem parecido a ideia. Então, são sistemas que existem na natureza, esses spin glass e tal, tá? Eles criam esses domínios magnéticos, que são essas regiões no espaço de spin congelado e tal, tá? E aí, o que o Hopfield faz? Ele vê o seguinte, que isso aqui é a figura clássica que a gente está acostumado em ver em termodinâmica, aqui em cima. O que significa isso? Que para diferentes temperaturas, a energia livre do sistema vai se modificando e quebra a simetria, né? Então, se a temperatura é alta, a energia livre só tem um mínimo, que é o paramagneto. E tu vai baixando a temperatura, para a temperatura baixa, tu tem dois mínimos, que é os estados ferro, né? Então, esse aqui tem uma magnetização, esse aqui tem outra magnetização. Isso aqui é energia livre em função da magnetização. Então, se tu olha a mesma energia livre do modelo de Ising, só que agora em função do J, ao invés de função de T, agora o T é fixo, em 1, que é a temperatura crítica nesse caso aqui. Tu vê que para J menor que J crítico, tu tem um mínimo só, que é essa curva larga aqui em cima. Agora, para J maior que J crítico, tu tem dois mínimos. Então, o J também controla os mínimos da energia livre, portanto, ele controla quais estados podem ser congelados. Beleza? Essa é a ideia desse gráfico aqui. Se o J controla quais estados podem ser congelados, aqui é o J homogêneo, estou pensando em J homogêneo, quando eu deixo o J ser heterogêneo, pô, então significa que talvez eu consiga controlar esses mínimos de energia aí, né? Essa é a ideia por trás do modelo de Hopfield. De por que ele funciona. E a gente não costuma fazer esses gráficos em função para diferentes J's, porque o J ele é uma propriedade do material, certo? Então, do ponto de vista físico da coisa, o J é uma propriedade que é dada pelo material, então o material que tu vai estudar vai ter um J específico, o outro material vai ter outro J e assim por diante. Então, a gente não costuma usar o J como um parâmetro que pode mudar, certo? Diferente da temperatura, que tu consegue controlar no laboratório. O J tu não consegue controlar no laboratório, certo? Então, a pergunta é como que a gente consegue codificar esses mínimos na Newtoniana? Espera só, deixa eu ver. 8h30. Então, a gente pode parar por aqui, né? E aí a gente volta com o modelo de Hopfield, mas talvez na semana seguinte, daí a gente vê. Aí vocês ficam a gente conversa lá no grupo para ver como que a gente continua, beleza? Porque senão a gente vai avançar muito aí. Bom? Muito bom.